Olá, povo de Deus! Shalom! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aprendendo mais um pouco sobre Abrão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós fazemos discipulado aqui às sextas e alguns irmãos têm pedido para gravar áudio, mas é meio complicado, irmãos. Durante a aula ou discipulado a gente fazer áudio porque nós ficamos aqui 3 horas de relógio estudando e tira a atenção a gente poder fazer esses áudios, né? Então, por isso, eu creio que pelo Espírito, nós tomamos essa decisão de gravarmos alguns vídeos curtos, trazendo assim a compreensão, o resumo das nossas aulas, né? Resumo do resumo. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele falará conosco e ele vai continuar nos instruindo tudo aquilo que devemos fazer, tá certo? Vamos para Gênesis capítulo 12, versículo 6, diz assim: E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Vamos lá? Veja bem, o estudo a respeito de Abraão, ele é muito importante, porque Abraão é o ponto de partida para a nossa redenção, porque Jesus ele veio da linhagem de Abraão. E Deus ele faz no chamado a Abraão, no capítulo 17, no versículo 5, ele diz que Abraão seria pai de multidão de nações. Abraão é o pai de todos aqueles que creem, que por fé saíram do mundo, saíram da sua zona de conforto para seguir em direção a uma terra. Assim como Deus chamou Abraão para ser um pai de multidões, ele também nos convoca a sermos pais espirituais, a gerarmos filhos espirituais para o reino. E em consequência nós herdaremos a terra, assim como Abraão herdou a terra. Mas eu quero pontuar hoje com você algumas coisas a respeito dessa peregrinação de Abrão. O texto diz que logo depois que o pai dele morre, quando Terá morre, Abraão segue em direção ao propósito. E ele chega em um lugar chamado Siquém, ele passa por Siquém. E quando a gente vai olhar a compreensão, o significado da palavra Siquém, Siquém significa ombro. E ombro me remete à força. E eu imagino que naquele momento era o que Abraão estava precisando. Porque ele tinha acabado de perder o seu pai. E eu entendo que o pai de Abraão certamente era alguém muito importante para ele. Se não fosse assim, Abraão não teria levado o pai consigo. Abraão não teria deixado o seu pai tomar a direção da jornada. E agora está ele, sem o pai dele. E Deus fala com ele, né? Deus fala com Abrão, Deus dá uma direção para ele, ele segue debaixo dessa direção, caminhando ainda com Ló, mas o passar por Siquém me faz compreender que é nesse lugar que ele recebe a força necessária para a caminhada. E compreendendo isso, eu também entendo que nós, como peregrinos nessa terra, precisamos também da força de Deus. Não é uma força natural, é uma força que vem do próprio Deus. Em meio a tantas crises, a tantas dificuldades, a tantos processos que nós temos vivido, nós necessitamos dessa força. E deixa eu dizer uma coisa para você, a força que você precisa para caminhar, a força que você está precisando hoje para passar por este processo que você está vivendo, essa força não vem de outra pessoa senão de Deus. Nós precisamos compreender isso, que a nossa fonte de força vem do Senhor. É Ele quem nos dá a força necessária para todos os dias nós estarmos nessa caminhada. E aí quando ele passa por Siquém, ele chega num lugar chamado Carvalhais de Moré. E o significado de Moré é professor, mestre.
E o que é que eu entendo com isso? Que professor e mestre remete a conhecimento. E quando ele recebe a força de Deus, ele caminha em direção ao conhecimento. Ele caminha em direção à revelação. Porque conhecimento traz revelação. Eu não estou falando de informação. Eu estou falando de conhecimento. Porque nem todos que têm informação têm conhecimento. Então, o que é que eu consigo compreender? É que nós precisamos ter o conhecimento, a revelação de quem é Cristo para nós conseguirmos prosseguir na caminhada. Porque logo em seguida, Abrão continua a sua caminhada e ele passa por Betel. E Betel significa casa de Deus. E hoje, onde é a casa de Deus? A casa de Deus é aqui dentro de nós. A casa de Deus representa o corpo de Cristo. E é na casa de Deus, é no meio do corpo que nós temos a comunhão com Deus. É no corpo de Cristo que nós mantemos relacionamento com Ele enquanto igreja. E só pode chegar nesta comunhão quem primeiro recebeu a força e depois o conhecimento. Um detalhe, a Bíblia diz que ele tinha Betel e Ai. Ai significa montanha de ruínas. Eu imagino Abrão deixando as ruínas para trás. E eu já convido você, deixe o seu monte de ruínas para trás. Tudo aquilo que aponta para a destruição, tudo aquilo que lembra, que remete para a destruição do seu passado, para problemas, para coisas ruins na sua vida. Tudo aquilo que não acrescenta, que você possa deixar para trás, como Ai ficou para trás. E olhe para frente, olhe para Betel. E lá em Betel, a Bíblia diz que ele levanta um altar. Deixa eu te dizer uma coisa. Altar é lugar de comunhão. Altar é lugar de relacionamento. Mas altar também é lugar de entrega. Chegue diante do Senhor hoje e entregue para Ele todos os seus temores. E eu fico imaginando Abrão cheio de temores, caminhando em direção a um lugar, indo, para um lugar. E um lugar não somente físico, mas também um lugar espiritual em Deus, que ele não conhecia, ele não tinha dimensão do que ele iria vivenciar com Deus. E nós somos assim, nós estamos caminhando e nós não sabemos em que dimensão Deus vai nos levar. Nós não conseguimos compreender, porque o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Somente na dimensão do espírito você vai conseguir compreender o que Deus tem para a sua vida. Então que você possa chegar nesse dia, passar por Siquém, receber a força necessária para que em seguida você receba o conhecimento e no conhecimento você possa chegar diante de Betel e levantar um altar ao Senhor. A maior entrega que você pode fazer é a entrega da sua vida. É entregar todos os seus temores, todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas. Não há nada mais importante, não há nada mais valioso do que a sua própria vida. E quem consegue entregar a sua vida, entrega qualquer outra coisa. Eu quero declarar sobre a sua vida que você encontre o lugar em Betel, o lugar na comunhão, o lugar no corpo de Cristo. Porque somente em Cristo, estando nele, você tem a perfeita paz. Somente em Cristo, no corpo dele, você vai aprender a servi-lo. Eu costumo dizer que nós não conseguimos servir com excelência a quem nós não conhecemos. Imagine quando você recebe um convidado na sua casa, como você vai saber agradá-lo se você não o conhece? Então você precisa passar pelos carvalhais de Moré, aprender com o professor Espírito Santo e receber o conhecimento, a revelação de quem é Cristo, para que você possa entrar em Betel, no lugar da comunhão, e lá você poder se entregar diante do altar do Senhor, sem reservas. É totalmente dele, totalmente para ele. Porque o que nos resta, se não for estar em comunhão com ele?
O que mais nos importa se não for estar com o Senhor, que é a nossa fonte de vida? Então que isso fique registrado no seu coração. É impossível conseguirmos chegar em Betel sem receber a força que vem do Senhor, sem receber o conhecimento, a revelação de quem é o Senhor. Somente conseguiremos encontrar o perfeito descanso em Betel, na habitação de Deus, no lugar de comunhão, quando aprendermos a passarmos pelos processos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço, querido. Até a próxima. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal.